Bom, vamos seguir nesse assunto, falando sobre a variante Delta e essa preocupação. O Viga fez a radiografia do Rio de Janeiro, mas é uma preocupação que alcança o Brasil inteiro. E para isso a gente recebe a epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo, Etel Maciel, já está conectada em contato conosco. Professora, obrigado pelo teu tempo, por estar aqui conosco. Uma preocupação grande, eu há pouco falava também sobre monitoramento nos Estados Unidos, identificando aí um aumento do número de casos entre aqueles que foram sequenciados, a identificação da variante Delta. É uma preocupação grande, uma preocupação justificada. Há esse risco de uma terceira onda, possivelmente por causa dessa variante. Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bem, é uma preocupação porque nós estamos observando o Reino Unido, Israel, Estados Unidos, que já estavam, Carlos, que estão, né, bem adiantados na vacinação e que usaram, inclusive, vacinas que têm uma proteção grande já na primeira dose, né? Israel usou basicamente só a Pfizer, Reino Unido usou Pfizer e AstraZeneca, Estados Unidos usou Pfizer e aquela da Moderna, que foram as duas que ele mais utilizou. Então, nesse momento, essas vacinas elas já têm uma proteção de primeira dose, aquela eficácia contra a infecção e o adoecimento e o óbito já é grande na primeira dose, em torno aí de 70%. E nós estamos observando que nas pessoas que receberam apenas uma dose, essa eficácia com a variante Delta, ela diminuiu um pouco, chegando em alguns casos no Reino Unido, né, os dados que nós temos, em torno aí de 30% de proteção contra a infecção. E as pessoas que tomaram as duas doses estão mais protegidas. Inclusive, isso tem movimentado bastante os pesquisadores aqui no Brasil, Carlos, na discussão de diminuir ou não o intervalo entre a primeira e a segunda dose, que está sendo feito no Reino Unido, que está sendo feito em Portugal, outros países da Europa também, que adotaram um intervalo maior, principalmente na vacina da AstraZeneca. O Reino Unido também adotou um intervalo grande na da Pfizer, os outros países não adotaram o intervalo recomendado, né, de 21 dias pelo fabricante, e aí nós estamos vendo esses países que estavam utilizando a AstraZeneca diminuindo o intervalo de 12 para 8 semanas, 10 ou 8 semanas, em geral 8 semanas. E o Reino Unido também adotando esse intervalo mais curto. Então, temos visto nos últimos dias, inclusive, alguns estados aqui no Brasil diminuindo o intervalo, mas isso não está sendo feito por todos os estados ou uma recomendação do Ministério. A gente está com essa campanha bem confusa, né, Carlos? E aí cada um está fazendo de um jeito, acaba que a população também fica um pouco confusa, mas nesse momento eu acho que é importante a gente dizer que se o seu estado estiver permitindo a diminuição do intervalo, é importante que você faça. Procure a segunda dose assim que estiver disponível. Agora, há também uma manifestação diferente, mesmo nos casos de quem vacinou, de um quadro mais grave do que aquele que, teoricamente, se observaria em outros casos. O que torna a pessoa que tem um caso registrado de alguém que se infectou por essa variante mais complexo ou mais grave do que com as outras variantes? Já há algum tipo de entendimento sobre? Não, Carlos, ainda os dados não são consistentes. Nós temos pessoas que se infectaram por essa variante e não desenvolveram nenhuma gravidade, então não sabemos exatamente. Ao que parece até o momento, essa variante ela não provoca casos mais graves, um pouco diferente daquela variante alfa, aquela do Reino Unido, que Sim. foi a primeira variante de preocupação, né? Que realmente tem aí em torno de 30% de maior gravidade nas pessoas que se infectam por essa variante. A nossa P1, né, a nossa gama, a variante gama, aquela identificada aqui no Brasil, ela também é mais transmissível,
mas a gente também não tem muitas evidências de maior gravidade. O que parece é que ela evolui mais rápido para aquelas pessoas que ficariam graves, mas não tem um percentual maior. E essa delta, ela é mais transmissível. Então, o que acontece? Como a variante ela consegue infectar mais pessoas, consegue contaminar mais pessoas, ela pode encontrar aquelas pessoas que, por algum motivo que nós ainda não compreendemos totalmente, vão ficar mais graves. Por isso que é importante a gente manter as medidas de prevenção. Muito importante a gente dizer para as pessoas, mesmo vacinadas, mantenham todas as medidas de prevenção. Usar máscara, manter aquele distanciamento físico, evitar as aglomerações, né, Carlos? A gente tem visto, né, aglomerações, pessoas que estão aí, infelizmente, né, em festas, locais fechados. Evitem essas aglomerações, mesmo se você estiver vacinado. Higienizar as mãos, manter aquelas mesmas medidas que vale para todas as variantes. Agora, doutora, só para uma pergunta de leigo aqui, para a gente entender. Quando a senhora diz assim, essa é uma variante mais transmissível, o que determina isso de uma variante para outra? Porque é evidente que nós não conseguimos medir isso, a gente não tem como né, no dia a dia saber, mas o que determina isso entre as variantes do vírus? Em geral, um caso, ele consegue, uma pessoa doente, ela consegue transmitir para mais pessoas. Então, se a gente pensar o SARS-CoV-2, quando ele não tinha feito modificações nenhuma, cada uma pessoa infectada transmitia, em média, para 2 ou 3 pessoas. Essas variantes mais transmissíveis, e aí a gama e essa delta também, elas transmitem, cada uma pessoa infectada, doente, ela pode transmitir para 5 ou 8 pessoas. Então, ela é mais transmissível. A gente diz que o vírus, lá no início, para quem está nos acompanhando aqui entender, é como se ele tivesse uma chave para entrar na nossa célula e lá ele se multiplica, ele se replica, ele faz cópias dele mesmo. É como se ele tivesse uma chave para entrar e essa chave não fosse muito boa, então ele não conseguia infectar muitas pessoas. Mas o vírus, ele vai evoluindo, ele vai aprendendo, e ele foi aprendendo. É como se ele tivesse uma chave agora, que ele entra com mais facilidade nas nossas células, e aí ele consegue infectar mais pessoas e consegue transmitir, ser mais transmissível. Então, do ponto de vista do vírus, ele se adaptou melhor ao nosso organismo humano, ele está aprendendo, e é por isso que a gente fica com muita preocupação, Carlos. A gente precisa evitar que o vírus vá sendo transmitido muito rápido de uma pessoa para outra, porque ele vai aprendendo e ele vai se modificando, e a nossa preocupação é que ele faça modificações que dê a ele vantagens. Por exemplo, que ele consiga infectar pessoas que já estão vacinadas com mais facilidade que outras variantes que nós tínhamos. E aí é um pouco a ideia do vírus da gripe. Como ele consegue fazer isso com muita facilidade, a gente tem que tomar vacina todo ano. Hoje a gente ainda não sabe da Covid-19, mas se o vírus for evoluindo muito, mudar muito, conseguir se adaptar bem às vacinas que nós temos, nós vamos precisar de novas vacinas, que as vacinas sejam modificadas para esse vírus. Então, é isso aí que a gente precisa falar dessa vigilância genômica que os colegas aqui que me antecederam falaram que falta no Brasil. A gente precisa precisa ficar observando e monitorando se esse vírus está se modificando, como ele está se modificando, para que a gente possa aí fazer esse monitoramento das vacinas. Nossa grande preocupação é ele mudar muito e aí conseguir escapar do nosso sistema imunológico. Agora, há uma diferença desse processo de anualmente retomar a vacinação com essa discussão que tem sido feita sobre uma terceira dose, uma dose Sim. de reforço para os imunizantes que foram aplicados agora nesse ano. Por que é que eventualmente haveria necessidade de um reforço para algumas pessoas, para alguns grupos que foram vacinados,
e se isso de fato é diferente de um novo ciclo de vacinação para o próximo ano. É diferente, Carlos. O que a gente está discutindo agora, a possibilidade de uma terceira dose, nós já temos algumas evidências, principalmente nos Estados Unidos, alguns países da Europa, que alguns grupos, por exemplo, pessoas que são imunocomprometidos, que têm, por exemplo, doença renal, que têm câncer, algumas outras doenças, fazem com que o sistema imunológico da pessoa não responda tão bem. Não crie uma defesa depois que ela toma vacina. Nesses casos, o que está sendo discutido é que uma terceira dose de uma outra vacina, diferente da que ela tomou, muitas vezes isso é melhor, pelo que a gente está aprendendo aí dessas vacinas da Covid, pode estimular mais o sistema imunológico e criar uma defesa melhor para essas pessoas. Então, isso é uma coisa. Quando a gente está falando de novos ciclos de vacinação, a gente está falando de vacinas modificadas. Vou pegar o exemplo da vacina contra a gripe. Todo ano a gente toma vacina, ela é uma vacina diferente. A gente faz uma vigilância genômica para saber qual é o tipo, qual a modificação do vírus que está circulando. Que variante é essa? O que ele mudou? E nós fazemos a vacina para esse novo vírus que está circulando, com essas novas modificações. E como ele muda muito, o vírus que causa gripe, a gente precisa tomar essa vacina todo ano. A gente ainda não sabe muito desse vírus que causa Covid, né, o SARS-CoV-2. Então, a gente não sabe quanto tempo ele vai demorar para evoluir, para mudar, para fazer essas mutações, para tornar essas nossas vacinas sem efeito. E aí a gente precisaria de remodelar as vacinas. Agora, a gente pode estabelecer uma relação entre a velocidade com que as variantes foram surgindo com o fato de não haver um freio para essa contaminação. Ou seja, até citando aqui a diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças lá dos Estados Unidos, que falou hoje ao Senado americano, ela diz assim: a vacinação é a ferramenta mais poderosa que a gente tem para controlar a propagação da doença. E também, nesse caso, ajuda a diminuir ou desacelerar, de alguma maneira, a geração, o desenvolvimento de novas variantes desse vírus. Dá para estabelecer uma relação nesse caso, doutora? Sem dúvida, Carlos, porque o que acontece? Quando a gente diminui a transmissão, como é que o vírus vai fazendo essas modificações? Toda vez que ele vai sendo transmitido de uma pessoa para outra e que ele invade as nossas células e faz cópias dele mesmo ali, a gente dá a ele a chance de fazer modificações. É como se a gente pensasse assim, cada vez que a gente vai, como se a gente estivesse copiando a mesma coisa muitas vezes. Em algum momento a gente comete alguns erros, faz alguma coisa diferente. Assim também é o vírus. Então, o vírus vai fazendo cópias dele mesmo, toda vez que ele vai sendo transmitido. Quando a gente impede essa transmissão, a gente impede que o vírus, ou a gente deixa de dar ao vírus a oportunidade de fazer mudanças. Então, impedir a transmissão ou diminuir a transmissão é muito importante para esse controle, para impedir que o vírus vá fazendo essas mudanças e possa aí se adaptar às nossas vacinas, tornar as nossas vacinas sem efeito. Agora, de todo modo, para que a eficácia dessa ação envolvendo a terceira dose, ou mesmo os protocolos aí para o sequenciamento e esse monitoramento mais efetivo, não é admissível que apenas um estado faça ou que uma região faça. É preciso que isso seja feito como uma política de estado e como uma política nacional, para que a onda acompanhe, porque as pessoas circulam, ou seja, se você fizer em uma região e não na outra, a eficácia dessa medida não é a mesma, né, doutor? Exatamente, Carlos. Por isso que a gente diz que a vacina é uma estratégia coletiva. E nesse caso da pandemia, nós temos que pensar, inclusive, no mundo todo. É por isso que a Organização Mundial de Saúde tem se mostrado muito preocupada com aqueles países que estão no início ainda da campanha de vacinação. Porque quando a gente não tem vacina, principalmente nos países mais pobres, a gente vai dar a chance do vírus poder fazer alguma variação, alguma mudança lá que coloque em risco a estratégia do mundo inteiro. Então,
A vacina é uma estratégia que a gente tem que pensar no coletivo, nos nossos estados todos, né, no nosso país, e pensar para além das nossas fronteiras. Inclusive, o Ministério da Saúde tem adotado a vacinação nas regiões de fronteira, vacinando inclusive nos países que fazem fronteira com o Brasil, porque se a gente deixa, se há uma circulação grande ali nas fronteiras e a gente deixa essa população, mesmo que esteja em outro país, sem vacina, uma modificação ali pode vir para o nosso país e aí também impactar a nossa campanha toda. Por isso que a gente precisa pensar de uma forma coletiva. Bom, perfeito. Quero agradecer a epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo, Etel Maciel, que conversou conosco, esclareceu aqui dúvidas importantes sobre a variante Delta do coronavírus. Doutora, obrigado pelo seu tempo, um bom trabalho por aí. Obrigada. E aí, só um complemento aqui, a Prefeitura de São Paulo confirmou 8 casos da variante Delta do coronavírus na capital, após rastreamento de contatos. Esse mesmo rastreamento que a professora mencionava há pouco na nossa conversa. A transmissão comunitária da variante já havia sido confirmada pela Prefeitura na semana passada, e essa investigação ocorre logo depois de a cidade registrar o primeiro caso da variante lá no dia 5 de julho. Foi um morador da região do Belenzinho, na zona leste da cidade. O secretário municipal de saúde, o Edson Aparecido, diz que, além do homem, foram identificados 4 novos casos na zona leste, 2 novos casos na zona norte e um caso de uma pessoa que foi internada, mas já teve alta hospitalar. E aí, além disso, há caso de uma outra pessoa que passou por São Paulo, mas mora no Rio de Janeiro e retornou para o Rio.